Bom dia! Bom dia, Rita. Bom dia, Josiane. Bom dia. Quem mais tá por aí? Alice. Bom dia, Alice. Tainá. Ótimo. Tainá, Van Guimarães, Jéssica, Beriunhas, ótimo, vamos começar mais um dia de lives. Ótimo! Seguinte, quem estava na live de segunda-feira que caiu do nada a live? Quem estava na live segunda? Quem estava na live e do nada caiu a live? Quem estava? Teve uma pessoa só? Beriunhas. Ótimo. Voltamos, né? Voltamos. Josiane também tava. Seguinte, deixa eu desligar aqui a música pra gente começar. Na segunda-feira, novamente, alguém estava na live e denunciaram a live durante a live como fraude e enganação. Olha que doideira. Na semana passada, se eu não me engano, na quinta ou na sexta-feira, eu tinha sido denunciado por nudez e sei lá o que. E aí eu tinha sido impedido de fazer live, tá? Então eu passei sábado e domingo, eu acabei não fazendo lives nesse final de semana que passou, justamente por denúncia de nudez, ok? Então eu fui impedido de fazer live. E agora na segunda-feira, algum abençoado, que vem, participa das minhas lives e é assim, é a segunda ou terceira vez que eu sou denunciado em lives de manhã. Qual que seria a coisa lógica? Não fazer mais, né? Não fazer mais para não correr o risco. Mas adivinha? Cá estamos nós e não vamos parar. Quem tá junto comigo aí, coloca aí, tamo junto. Não vou parar de fazer, vamos falar, a gente é denunciado, mas depois a gente volta de novo. E se perder a conta, a gente cria outra e cresce de novo. Isso é o menos pior. Isso é o menos pior. A gente não vai parar por causa disso, tá? A gente não vai parar. Então, provavelmente as pessoas que me denunciaram, com certeza daqui um pouco já estão na live, já vão entrar na live, ou provavelmente já estão na live, entendeu? Então, peço que você engaje com o meu conteúdo, tá? Às vezes é isso que vai me ajudar. Teve bastante gente que estava pedindo como ajudar. Eu acredito que a única forma de você ajudar é engajando no conteúdo, tá?
encaminhando, por exemplo, essa live para algumas pessoas. Então encaminha aí essa live para algumas pessoas, para que o próprio Instagram entenda que isso não é uma fraude, não é enganação, não é... Cara, doideira, né? Semana passada a minha live caiu por nudez. É mole, é mole. Então encaminha aí para algumas pessoas, encaminha para algumas pessoas e escreve aí, encaminhei. Mas fica tranquilo que eu não vou parar não, tá? Não é isso daí que vai me fazer parar. Isso já aconteceu algumas vezes, isso vai continuar acontecendo porque não tem jeito, né? Não tem jeito. Isso é o melhor que as pessoas conseguem fazer, tá? Que é vir aqui me cancelar. Então é muito mais sobre elas, né? Não é sobre mim. Então, se de fato estão querendo fazer eu parar, é porque está dando certo. Vocês concordam? Tá fazendo strip, doideira, né? Se estão querendo fazer eu parar, é porque algum motivo, por alguma coisa está dando certo. Vocês concordam? Então, o que a gente vai continuar? Vai continuar fazendo esse negócio aqui, vão ter que aguentar a gente. Ótimo, escreve aí então, fé sem obras é morta. E a gente vai falar sobre isso. Escreve aí, fé sem obras é morta. Escreve aí. Vai ser o tema da live de hoje, tá? Deixa eu ver que versículo que é isso, hein? Tiago alguma coisa. Fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Doideira, né? Vamos... Quem topa fazer uma série de lives sobre Tiago? Quem topa? Fazer uma série de lives, que é bem legal o livro de Tiago. Quem topa? Nesses próximos dias aí a gente começar a fazer lives sobre o livro de Tiago. Acho que é bem interessante e traz muito em contexto com a gente, com o que a gente vive, né? Deixa eu colocar aqui, alguém colocou aqui o versículo também. Deixa eu fixar aqui então. Ótimo! Vamos lá, vou trazer um panorama disso daí. Quem concorda? Vamos falar sobre Tiago nos próximos dias? Que é um livro bem legal, viu? É um livro bem legal, um livro curto, só que um livro bem legal. E a gente traz o nosso contexto, a gente que empreende, tá? Quem de vocês aí é crente? Quem de vocês é crente? Não estou falando de religião, estou falando de crente. Quem é crente aí? Quem é crente? Você crê em alguma coisa? Ótimo. Quem mais? Eu. Ótimo. Então, olha só. Tá, vou te trazer esse panorama porque quando eu comecei a ser autônomo, isso há alguns bons anos atrás. Na verdade, assim, eu nunca trabalhei com carteira assinada, tá? Eu tenho minha carteira, eu tive que tirar a carteira, a carteira de trabalho, eu não lembro para que eu tirei, mas eu nunca trabalhei de carteira assinada, tá? Eu já trabalhei como barman, já trabalhei como garçom há alguns meses, mas eu não tive a carteira assinada naquele local. Mas eu sempre trabalhei de forma autônoma, tá? Durante 13 anos da minha vida eu fui atleta profissional, não tinha carteira assinada para isso daí. Recebi através de contratos, né, de equipe, então eu já fui patrocinado pela Adidas, já fui patrocinado pela Caixa Econômica, já fui patrocinado pela ASICS, fui há alguns anos atleta do Pinheiros em São Paulo. Então eu sempre trabalhei de forma autônoma, tá? E quando eu fui trabalhar de fato, eu saí do esporte, eu trabalhei alguns meses como garçom e depois eu fui trabalhar como corretor de imóveis. E corretor de imóveis também é de forma autônoma. E nessa época, talvez uns 8, 9 anos atrás,
Eu sempre fui o cara muito da igreja, tá? Eu sempre fui o cara que tentava fazer o menos de cagada possível, tá? Porque a gente não é perfeito, mas sempre tentei fazer o menos de cagada possível. Só que eu, de certa forma, eu me tornei um cara bem religioso. Aquele cara que poxa, tudo é oração, tudo é fé, tudo é fé, tudo é fé. Então eu era corretor de imóveis em São Paulo, trabalhava em lançamentos e na época, isso há uns 9 anos atrás, vendia bastante, sabe? Era muito novidade. Então quando você via aí uns terrenos todos tapumados, eles enchiam de tapume, colocavam um container ali, colocavam um monte de cara em pé ali de gravata para vender o negócio que ia lançar, eu fiz isso durante um bom tempo. Só que o que acontece? Chegou uns anos ali que teve uma crise na Caixa Econômica, só estou contextualizando isso daqui para você entender, tá? Teve uma crise da Caixa Econômica e a Caixa Econômica resolveu só fazer financiamento de 50% de imóvel, ou seja, o brasileiro não tem dinheiro guardado. E aí a Caixa Econômica, isso se eu não me engano foi em 2004 talvez, desculpa, 2014, e eles não financiavam mais. E aí, cara, ficou muito difícil vender. Então, o que acontecia? Naquela época, eu um cara extremamente religioso e eu achava que tudo ia se resolver na oração. Absolutamente tudo. Eu fazia isso, oração e jejum. Então, fazia minha oração, ia lá pro container lá, como corretor de imóveis, sentava e esperava. Sentava, presta atenção nisso, sentava e esperava, ia para a imobiliária, sentava e esperava. Esperava que o cliente caísse no colo. E naquele tempo, isso até acontecia. Se hoje você for fazer um negócio desse de sentar e esperar, você vai se lascar. Então olha só, isso lá atrás, tá? E aí eu comecei a entrar em questionamentos que eu lembro que uma vez eu fui fazer um aconselhamento com um líder meu na época, Putz, é o irmão do Everson, cara. Nossa, mano do céu, não lembro o nome. Eu lembro o nome da esposa dele, a Rovena. Edson, o Edson. Eu fui me aconselhar e eu lembro que eu até falei pra ele assim, eu falei, cara, parece que assim, eu vou lá, eu faço a minha oração e fico mais triste. Porque eu comecei a entrar numa fase de, cara, não vender mais, entrar numa fase muito delicada, difícil e complexa na minha vida. Eu lembro que eu falei pra ele assim, cara, parece que cada vez que eu vou orar eu fico mais triste, cara. Eu nem quero orar, nem quero mais buscar a Deus, que cada vez eu tô mais triste. E aí eu ia trabalhar e esperava que as coisas acontecessem. E aí eu ia de quinta-feira, isso no Bola de Neve em São Paulo, ia na quinta-feira, fazia as minhas orações e tudo vai dar certo, e tudo vai dar certo. Ficava extremamente motivado na hora do culto, naquelas palavras, e tomo posse, levanto mão, e tomo posse, na sexta-feira nada acontecia. No sábado nada acontecia, no domingo mais frustrante ainda, mas à noite eu tava lá, tomo posse, durante o dia eu orava e ficava triste pra caramba. Isso é exatamente o que o livro de Tiago fala. Ele fala, cara, fé sem obras é morta. E aí um belo dia eu acordo, não sei por que motivo, umas 5 horas, 6 horas, eu não lembro certo. E eu desci com o meu cachorro para ele fazer as necessidades dele. E eu tinha um amigo na época e esse cara não ia na igreja, não acreditava em Deus. O cara bem um ateuzão, assim. Amigo, entre aspas, tá? Um conhecido. Que até hoje a gente troca ideia, tá? Um cara ateuzão, assim, com força. E esse cara saindo trabalhar 5 horas da manhã. 5 e pouco. E aí, beleza, eu tava acordado aquele dia, fiz o meu corre, e aí antes de dormir eu saí com o meu cachorro de novo, e era umas 11 horas da noite. E aí eu vi esse cara chegando. Eu vi esse cara chegando do trabalho. Só que esse cara, o cara tinha os tênis que eu sempre sonhei ter. O cara tinha um carro legal, o cara tinha uma moto legal, olhava lá o Facebook, na época era Facebook. Cara, o cara vivia viajando, férias em vários locais. Naquele dia eu falei, caramba, o cara tá usando um princípio que é de plantação, né? Ou seja, o cara tá o dia inteiro em obras, e é por isso que ele tem isso. Eu não estou em obras, eu estou em oração. Quando eu chegava no meu trabalho, sabe o que eu fazia? Eu colocava louvor, ou eu ficava escutando pregação. Era isso que eu fazia.
E aí eu não sei se você faz isso, isso não é uma direta ou indireta para ninguém, porque talvez 99% de vocês eu não conheço pessoalmente. Mas era isso que eu fiz durante bons anos, tá? Durante bons anos e talvez muitos anos. Oração, ficava escutando pregação e ficava escutando louvor. E o estudar. E o meter as caras. E o fazer algo diferente. E o arriscar. E o fazer as coisas. Eu não fazia por muitos anos. Até que eu vi esse cara, eu falei, caramba. Engraçado que, quando a gente vai para dentro da igreja, presta atenção, você vai para dentro da igreja, você não vê muitas pessoas muito bem-sucedidas dentro da igreja. Aí o cara que é religioso demais, se você for religioso demais, você já vai começar, mas dinheiro não é tudo. Mas dinheiro é isso, dinheiro é aquilo. Então provavelmente você não tem dinheiro e você é extremamente religiosa. Quanto mais religioso, quanto mais religiosa a pessoa, mais ela coloca um cabresto, porque conhecereis a verdade vos libertará, você tira do lado, porque você só quer focar aqui, ó. Igreja, 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 oração, 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 palavra, palavra, palavra. Mas daí quando vai para a internet, você precisa ter conhecimento de marketing digital, você não tem. Quando precisa ligar uma live, você não faz porque você não sabe o que falar numa live. Quando precisa fazer um roteiro de vendas nos stories, você não sabe fazer esse roteiro de vendas, mas você sabe tudo da Bíblia. Quando você cai no dia a dia, que você tem que fazer as coisas, você não sabe o que tem que fazer, você não sabe como captar cliente, você não sabe como vender, você não sabe como quebrar objeção, mas você sabe muito de Bíblia. Estou te falando isso porque eu fiz isso durante muitos bons anos, e se você quiser conversar de Bíblia comigo, você vai tomar uma suadeira, tá? Você vai tomar uma suadeira. Você não está falando com um cara que não sabe, com um Zé Ruela que nunca leu nada. Você vai tomar uma suadeira comigo. E talvez eu te atropele. É muito mais fácil eu te atropelar na Bíblia, tá? Muito mais fácil eu te atropelar. E eu tô te falando isso porque essa chave virou pra mim. E aí você fica, mas dinheiro não é tudo. Mas isso, cara, baita de uma religiosidade. Em vez de você estar prosperando e abençoando a vida dos outros, contratando, pagando mais imposto, fazendo seu país andar melhor, comprando mais coisas, fazendo uma economia girar, você é uma baita de uma pessoa bloqueada, escassez, com pouco dinheiro que não faz a roda girar, mas você está cheio de fé. Quem está entendendo o que eu estou falando? Cara, uma vez, aí quando eu virei isso, eu falei, caramba, cara, que todo mundo fica, qual é o meu chamado? Deixa eu falar um negócio para você. O seu chamado é ser parecido com Cristo, aonde você estiver. O seu chamado é prosperar. O seu chamado é crescer. O seu chamado é fazer acontecer. Se você empreende, cara, você tem que ser o melhor nisso daí. Aí você é o melhor que nunca leu um livro, a não ser a Bíblia. A pessoa, a única coisa que ela faz é um devocional. Agora deixa eu te falar. A fé, a oração, ela é o começo, mas não é tudo. Eu não estou falando, e presta atenção, religioso e religiosa que está assistindo ou vai assistir depois disso daqui. Antes de sair denunciando a live, presta atenção. Porque deixa eu te falar uma coisa, se tem um povo que crucifica os outros, são os religiosos. E deixa eu te falar porque eu sou evangélico, agora falando de religião, eu sou evangélico. E o povo que mais crucifica os outros é o evangélico, porque ele olha julgando. Estou falando isso colocando o meu na reta também. Nós evangélicos somos o público que mais crucifica e coloca o X nas costas dos outros. Estou te falando sendo isso. Aonde é que a gente é melhor que os outros? Aonde é que a gente olha e se considera melhor do que os outros e julga os outros pecadores? Aonde é que está escrito isso daí, que a gente é melhor do que os outros? E aí eu caí um tempo dentro da igreja e eu olhei assim e disse, caramba, né, meu, a galera mais ferrada tá dentro da igreja, por quê? A galera mais ferrada que tem tá dentro da igreja. Cara, porque parece que é assim, cara, então deixa eu orar, eu fazer as minhas orações, porque é mais confortável. Eu não tenho que colocar o meu na reta de estudar.
Deixa eu fazer as minhas orações aqui, fazer o meu jejum, e aí eu não preciso acordar 4 horas da manhã para ler livro com sono. Agora deixa eu te falar uma coisa. Existe dentro da Bíblia uma coisa que fala sobre semear. Isso é um princípio, você pode acreditar em Deus ou não. Você pode semear, isso é um princípio, tá? Isso pode ser que você acredite em Bíblia, não acredite em Bíblia, acredite em Deus, não acredite em Deus. Se você semear, você vai colher. Então, uma pessoa que não acredita em Deus, ela acorda às 5 horas da manhã, ela lê um livro por mês, ela faz uma cacetada de curso, ela está fazendo um monte de coisa, essa pessoa está semeando, ela vai colher. Aí nós, cristãos, crentes, sei lá qual é a sua religião, você não semeia e você quer colher, aí está sendo uma injustiça. Aí você está colocando Deus contra a parede e está falando assim, ó, você não é justo. Quem está entendendo? Quando você planta, você coloca lá, quando você coloca lá uma semente de laranja, você vai colher laranja. É sobre semear. Então você vê, por exemplo, uma galera muito ferrada dentro da igreja. De fato, muito ferrada mesmo. Financeiramente. Tudo errado. Tudo errado. Só que sabe qual é a doideira? Como é que um pastor vai falar isso aqui dentro da igreja? Um assunto desse aqui. Vai todo mundo embora. Como é que o pastor vai encurralar uma pessoa, colocar na parede e falar, ei gatona, você não está acordando 5 horas para ler, por quê? Você está com a vida toda bagunçada, você empreende, seu Instagram é uma bosta, com todo respeito, mas seu Instagram é uma bosta, você não está fazendo nada direito, por que você não está acordando 5 horas da manhã, indo para dentro do YouTube e estudando tudo? Como é que alguém vai te encurralar assim? Você nunca mais volta na igreja. Porque hoje, de fato, as pessoas elas vão para dentro da igreja escutar o que é confortável para o coraçãozinho dela. Se não for confortável para o coraçãozinho dela, sabe o que ela faz? Ela vai para outra igrejinha. Mesma forma que dentro do Instagram. Você está assistindo isso aqui agora. A hora que eu falei que seu Instagram tá uma bosta, você vai ficar ofendidinha, vai fechar, vai deixar de me seguir e vai seguir outra pessoa que fale o que você quer ouvir. E aí sabe o que acontece? Nada. Porque quanto mais você acompanhar pessoas que não te deixem puta da vida, sabe quando você fica puto da vida com alguém? Quanto mais você não acompanhar esse tipo de pessoa, menos você vai crescer. Menos você vai crescer. Então presta atenção. A oração não é tudo. Ela começa tudo. Escreve aí. Oração não é tudo, mas ela começa tudo. Escreve aí. Oração não é tudo, mas começa tudo. Eu quero que você fique com essa frase no dia de hoje. Oração não é tudo, mas começa tudo. Por quê? Já que cremos em algo maior, a gente crê que esse algo maior me acordou hoje. Ele já fez o impossível. Agora o possível cabe a quem? Entendeu por que oração não é tudo, mas começa tudo? Quem pegou isso? Olha só, oração não é tudo, mas começa tudo. Então, se alguém me acordou, fez eu fazer isso aqui, ó, já está feito. Porque quando eu vou lá na Bíblia e fala assim que Deus é o Deus do impossível, cara, ele já me acordou, ele já fez o trampo dele. Agora, quem tem que fazer o possível? Quem tem que fazer o possível agora? Coloca aí. É sobre isso? O jogo é esse. Você precisa entender que fé é isso. Fé é você, caramba, acordei, meu. Caramba, olha aqui, olha minha família, caramba. Acordei numa cama, cara, acordei aqui. É sobre isso. Agora vamos à obra. Vamos tocar o terror. Agora o que tem que fazer? Poxa, tô sem cliente. O que tem que fazer? Procurar formas de ter cliente. É você olhar seu problema agora, olhar seu problema e falar assim, o que cabe a mim? Porque, cara, tem um monte de coisa e a maioria das coisas Deus não vai fazer pra você, porque é você que tem que fazer. Você tem que criar vergonha na cara de ficar falando, ah, Deus traz cliente. Poxa, cria vergonha na cara. Cara, Deus já te acordou, Ele já fez o impossível, agora você tá pedindo pra Deus arrumar cliente. Pô, cria vergonha na cara. Com todo respeito, com todo carinho, mas tá de sacanagem.
Não tá de sacanagem? Pô, Deus tem que ficar acordando. Quantos bilhões de pessoas tem no mundo? Umas 8 bilhões. Ele tem que parar de cuidar dessa galera aí, de o ar pra gente respirar, pra arrumar cliente pra você. Sendo que tem YouTube aí de graça, Google de graça, chat GPT de graça, essa live de graça, uma cacetada de coisa. Aí você fala assim, aqui hoje eu não tô afinzinha de ver live, mas daí terminando aqui, vou colocar uma oraçãozinha aqui, vou ler um negócio, vou clamar. Gatona, não é sobre isso. E quanto antes você virar essa chavezinha, cara, você vai ficar mais rica mais cedo. Quanto antes você virar essa chavezinha. Mas se você não virar essa chavezinha, tipo, pum, acordei pra vida, você não vai ganhar dinheiro na vida. Porque você está quebrando princípios. Você está quebrando princípios fundamentais de plantar. Princípios fundamentais de estou estudando aqui, caramba, estou estudando, uma hora vai crescer esse negócio. Está quebrando o princípio. E lá dentro da palavra que fala que Deus não é homem para mentir, cara, você está colocando Deus contra a parede, você está querendo resolver em oração, oração não é tudo, mas começa tudo. Então tem coisas que nem Deus, e a maioria das coisas, nem Deus vai fazer por você, gatona, é você que tem que fazer. Então quantas de vocês precisam de cliente? Coloca aí, precisa de cliente no dia de hoje. Por que eu estou falando isso? Cara, porque eu sou o cara disso daí. Eu vendo isso, eu falo só sobre isso. Os meus conteúdos, os meus desafios são sobre clientes. Quem precisa de cliente? Quem precisa de cliente? Preciso de cliente. Quem mais? Quem mais precisa de cliente? Sabe qual é o seu trabalho agora? É estudar atrás disso. Coloca o que você precisa agora. E vai focar nisso, caramba. Já fez a oraçãozinha? Já levantou? Tá em pezinho? Tá conseguindo digitar aqui? Conseguiu, né? Gatona, agora traz a responsa, bate no peito e fala, Deus, pode deixar que eu vou dar um jeito dentro das minhas condições, Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Presta atenção. Deixa eu apagar aqui. Dentro das suas condições, é você fazer isso daqui, ó. É isso daqui. Seu melhor. Nem todo dia você tá bem. Mas consegue dar seu melhor hoje? Poxa, William, ontem eu tava a milhão, dei meu melhor. Cara, é seu melhor todos os dias. Você não vai estar todos os dias no pico. Mas se você não estiver bem, e você dá seu melhor, você deu seu melhor, caramba. É isso que Deus tá vendo. É isso que Deus olha e fala assim, caramba, menina cansada, com dor, cheia de problemas, cheia das coisas, e mesmo assim o dia inteiro não ficou ramelando. O dia inteiro não ficou pipocando. O dia inteiro fez as coisas e olhou lá e fez trocentos stories e foi atrás e correu atrás. Para de pipocar. Escreve aí, eu vou parar de pipocar. Escreve aí. Eu vou parar de pipocar. O jogo é sobre isso. Parou de pipocar, as coisas acontecem. Escreve aí, eu vou parar de pipocar. É sobre isso. Faz o teu. Deus é o Deus do impossível, não do possível. O possível é você entrar nos meus desafios, entrar nos meus conteúdos. O possível é esse. Isso não é impossível. Faz o teu e vamos pra cima. Gatonas, eu vou parar de pipocar. É sobre isso. Ótimo! Hoje é quinta-feira? Ótimo! É sobre isso. E você que vai parar de pipocar, espero que você já esteja dentro do meu desafio dos stories para vender, ok? Quer saber mais sobre o desafio? Me chama lá no direct que a gente vai falar sobre o desafio de stories que vai acontecer na semana que vem para lotar sua agenda de clientes, saber o que postar todos os dias, saber como engajar, melhorar o engajamento e vender pelos stories. Beleza? Gatonas, espero que tenha feito sentido. Beijo no coração, nos vemos na próxima e